Atos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Desde o mês de outubro nós temos trabalhado uma série de mensagens aqui na igreja, nos cultos da família, sobre o poder de Deus, ou plenitude de poder. E hoje não será diferente, nós iremos trabalhar um tema a partir desse texto. Vamos observar aquilo que a Escritura tem a nos ensinar sobre mais um tema dentro desse assunto. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quem achou, dá um glória a Deus aí para eu saber. Amém? Leia atentamente comigo, o texto um pouco grande, mas mantenha a sua atenção aqui nesse lugar agora. Deixe que o Senhor fale já a partir da leitura contigo. Abre o teu coração no dia de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir,
não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos agora, pede para o Senhor falar ao teu coração, ao meu coração nessa manhã, e ore por mim também. Senhor amado, Pai Santo, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Senhor. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a Tua Palavra falou, fala e continuará falando a todos aqueles que estiverem sensíveis à Tua voz. E a minha oração nessa manhã é essa, Pai, que todo ruído, todo barulho cesse aqui nesse lugar, para que possamos ouvir a Tua voz, Pai. Para que possamos, ó Deus, a partir desse ouvir, a partir dessa comunicação do Senhor ao nosso coração, à nossa mente, nós possamos nos posicionar mais uma vez, como filhos e filhas do Senhor, ó Pai. Assim nós choramos, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, eu preciso contextualizar você com o que está acontecendo aqui nessa passagem, mas o título da nossa reflexão, o título do nosso sermão hoje é o poder de um posicionamento. Então já falamos sobre o poder da graça de Deus semana passada, falamos sobre diversos assuntos dentro desse tema do poder de Deus, mas hoje eu quero meditar com você sobre esse tema, a partir desse texto que acabamos de ler. O poder de um posicionamento, o poder de firmar uma posição. Mas contextualizando você nessa passagem que nós acabamos de ler, o capítulo anterior de Atos, capítulo 3, conta que Pedro e João, eles subiam ao templo para adorar ao Senhor e encontraram num dos portões ali do templo, o portão chamado Formoso, um homem paralítico, um homem coxo, em algumas traduções coloca dessa forma, desde nascença, que ficava ali naquela porta, pedindo esmolas às pessoas que passavam. Pedro e João estão indo adorar ao Senhor, né? Naquela época não tinha uma igreja ainda, o templo era o lugar em que o povo de Deus se reunia para adorar, e eles faziam isso, estavam fazendo isso na hora nona. A hora nona é por volta das 3 horas da tarde, e eu fico pensando que se a gente está aqui 11h20 e já está quente aqui dentro, né? O ar-condicionado não está dando conta porque está mais alto. Eu imagino o que é você ir adorar a Deus 3 horas da tarde, porque já passou aquele mormaço das 2 horas. Mas eles estavam indo lá na hora nona adorar ao Senhor, e estava aquele homem, né, pedindo esmolas. E a Bíblia diz que ao se depararem com aquele homem que fazia isso costumeiramente, diariamente, no momento de adoração, Pedro e João fixam o olhar nele, olham para aquele homem, e aí ele fica olhando como alguém que espera uma esmola, e aí Pedro faz: olhe para nós. E aí ele olha, fica atento ali. Isso já é algo incomum, porque, né, ninguém se preocupa com o invisível. Aquele homem era um invisível. Então quando Pedro olha para aquele homem, diz: olhe para nós, preste atenção em nós. E ele fica olhando, né, esperando ali algum dinheiro, mas coitado, não sei quem era mais liso dos três ali. E Pedro fala, ele expressa: olha, eu não tenho prata nem ouro. Se ele tivesse, ele dava, irmão. Não tinha problema nenhum não, em ajudar não, mas ele não tinha. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E a Bíblia diz que eles tomam aquele aleijado pela mão, né? Levantam ele, ele começa a pular, a andar, a glorificar a Deus. Eles entram no templo, né? O poder de Deus se manifesta, e ali Pedro começa a pregar para aquelas pessoas que estavam ali reunidas e viram aquele milagre. A passagem que nós lemos aqui, ela acontece logo depois. É a reação dos saduceus, da guarda do templo, aquele alvoroço que foi causado, irmãos. Que burburinho deve ter sido, que situação deve ter gerado,
que multidão deve ter se aglutinado, porque, observe, após a pregação de Pedro, o número daqueles que se somaram aos cristãos chegou a 5.000. Faz tumulto ou não faz? Faz zoado ou não faz? E as autoridades do templo ficam então preocupadas, mandam chamar aqueles 2 homens, e acontece aquilo que nós lemos aqui nessa passagem. Quando eu penso, irmão, sobre manter um posicionamento, existe algo que vem à minha mente. Talvez você já tenha visto algum vídeo da Guarda Real Britânica. Já viu a Guarda Real Britânica lá? Que toma conta, né? Que faz a segurança do castelo da rainha não, agora é o rei, né? Do rei Charles. A Guarda Real Britânica, ela é reconhecida daqueles homens, roupa vermelha, chapéuzão grande, preto, de pele, pelo de urso. E a grande característica, uma característica que chama a atenção da Guarda Real Britânica é que eles ficam imóveis, né? Posição ali, eles não podem nem sorrir, irmãos, e isso é ordem mesmo, não é questão de cultura deles, não, é ordem, eles não podem nem sorrir. Quando dá aquela hora específica, bate aquela hora, um movimento quase robótico, eles saem daquela posição, vão para aquela outra posição. Uma das curiosidades sobre a Guarda Real Britânica é que até o desmaio deles é ensaiado. Talvez, se você pesquisar, assim, soldado da Guarda Real Britânica desmaiado, e quando eles desmaiam, eles não podem sair daquela posição, e aí eles ensaiam a forma de desmaiar e ficam lá, desmaiados, até poder acordar, tornar, né? Fica imaginando, né? O soldado tem uma queda de pressão no calor, com aquela roupinha que eles usam, mas até o desmaio deles é ensaiado, porque eles têm que ficar estático naquela posição. É a Guarda Real Britânica. Manter uma posição. E queridos, falar sobre manter uma posição, permanecer num posicionamento, é uma coisa muito difícil nos dias de hoje. Porque nos nossos dias, irmãos, as pessoas, de um modo geral, elas estão mudando o tempo todo. Há até uma música, né, de um profeta do caos, que diz assim: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Ou seja, está mudando o tempo todo. O mundo que nós vivemos, os relacionamentos mudam o tempo todo. Os posicionamentos mudam o tempo todo. As pessoas, uma hora elas gostam de preto, amanhã não gostam mais. Uma hora elas querem açaí, daqui a pouco elas querem sorvete. E isso não apenas nos posicionamentos banais, comuns da vida, mas até em coisas importantes. Quando nós falamos sobre política, aí que o negócio é terrível. E prova como as pessoas mudam muitas vezes pela conveniência. Aquele determinado político ou líder político que era do partido A, daí a pouco muda para o partido B, que defende pautas e posicionamentos totalmente contrários ao partido que ele estava. Mas infelizmente, irmãos, essa falta de posicionamento tem atingido a igreja. Infelizmente, esse jeito de encarar a vida, esse jeito de viver tem atingido a igreja. E de um modo muito particular, a igreja evangélica. Eu não sei se você sabe, mas tem acontecido na nossa nação um fenômeno cada vez mais crescente de pessoas abandonando a igreja evangélica e voltando ou reconvertendo a igreja católica. Eu não sei se você sabe, mas está acontecendo aqui na nossa nação. E tem vários fatores que explicam isso, mas um dos principais fatores, e se você for conversar com um ex-evangélico que se transformou num católico e perguntar para ele: por que você abandonou a igreja evangélica? Por que você deixou de ser protestante? A pessoa vai, dentre muitos fatores, a pessoa vai dizer assim: não, é porque na igreja católica eu tenho estabilidade. Porque a igreja evangélica, irmãos, de um modo geral, é uma salada mista e uma loucura de ficar mudando o tempo todo. De ficar para lá e para cá que nem uma barata tonta, às vezes até em posicionamentos doutrinários. Líderes que uma hora estão defendendo
uma coisa, daí a pouco estão defendendo outra. Alguém me mandou esses dias, um pastor bem conhecido aqui na nossa nação, agora está dando uma de católico por aí. E a prova de que nós não sabemos ou não temos aprendido como igreja aqui na nossa nação o que é se posicionar, irmãos. O que é diante das pressões, diante das situações, dizer assim, não, eu tenho uma palavra que rege a minha vida, eu tenho um posicionamento, eu tenho princípios, eu tenho diretrizes da palavra de Deus, que eu abracei, e no dia que eu abracei para a minha vida toda. E quando eu falo, irmãos, sobre posicionamento, eu não estou falando sobre coisas secundárias que podem mudar ou não. A cor da parede da igreja pode mudar ou pode ser a mesma. Uma forma de liturgia pode ser assim ou pode ser assada. O horário do culto pode ser de manhã, pode ser de noite, pode ser de madrugada, tanto faz. Não é sobre esse tipo de mudança que eu estou falando, mas eu estou falando sobre negociar, sobre vacilar, sobre ficar mudando o tempo todo aquilo que é base, fundamento, princípio e diretriz para a nossa fé. E aqui nessa passagem, irmãos, nós somos apresentados a dois homens que, cheios do Espírito Santo, mantêm uma posição diante da pressão externa. E eu começo então, dada essa introdução, eu faço uma pergunta para você: como é que você reage às pressões externas? Você é um homem, uma mulher, um jovem que procura viver a palavra de Deus, amém? Você é um povo da palavra de Deus? Você faz parte do povo que ama a palavra, que tem princípios eternos, que guarda a sua vida. Como é que você reage quando esses princípios, nos teus relacionamentos, no teu dia a dia, quando eles são confrontados? Quando eles são questionados? Qual é a tua postura? Qual é a minha posição e a tua posição? Então eu creio, irmãos, a partir dessa palavra que nós acabamos de ler, que ela nos ensina que há poder disponível para aqueles que permanecem. Não para aqueles que ficam procurando qual é a nova moda, e agora o que é que eu vou fazer, e o que é que eu vou mudar, o que é que vai fazer para atrair. E a igreja nesse muda, negocia coisas, muda coisas que não poderiam mudar para atrair as pessoas. Às vezes essa é a desculpa. Não, é porque a gente tem que atrair, pastor. Claro que a gente tem que atrair, mas se a gente atrair pelo motivo errado, as pessoas vão ficar pelo motivo errado e vão deixar de estar aqui pelo motivo correto, irmãos. Vamos olhar agora para essa passagem e observar o que ela nos ensina sobre manter uma posição. Fala aí para alguém que está do seu lado: meu irmão, minha irmã, misericórdia, meu irmão, minha irmã, mantenha a sua posição. Você foi chamado por Deus para viver princípios, valores, para viver uma palavra que é eterna. Queridos, a palavra de Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. Você serve a um Deus que não muda. Tem gente que lê a Bíblia assim: ah não, porque o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Não, é o mesmo Deus, querido. Deus não muda. Se Deus não muda, sua palavra não muda. Se a sua palavra não muda, o povo de Deus não pode mudar a sua palavra e a sua forma de viver a palavra. Portanto, eu quero pensar com você em três coisas hoje. A primeira delas, a partir desse texto, que eu quero pensar com você é: quem nos posiciona? O soldado da guarda real britânica, ele tem uma escala, ele tem um supervisor que diz para ele: ó, você está a horário, você vai ficar ali. Quem é que posiciona você, irmão? Quem é que posiciona o povo de Deus? Quem é que posiciona a igreja do Nazareno? Quem é que nos dá a posição que nós devemos manter e ficar nela, independente das circunstâncias? Quem é que dá a posição da igreja? Quem é que define o que é que a igreja vai ou não vai fazer? O que a igreja vai ou não vai dizer? Quem é que determina a posição da igreja? Será que é a época? Será que são os costumes? Será que é, irmão, que determina a nossa posição? Será que é uma determinada agenda política? Será que é a situação que anda a nação? Vivemos dias, né, de muito burburinho na área política esse final de semana, desde a sexta-feira para cá.
Será que é o estado econômico da nação que determina a nossa posição? Será que são as nossas emoções? Ah, pastor, hoje eu acordei me sentindo bem. Vou ser crente 100%. Eita, pastor, hoje eu estou para baixo, eu não sei se eu vou conseguir ser crente. Será que são as tuas emoções que determinam qual é o teu posicionamento? Quem nos posiciona? O que levou, irmãos, Pedro e João até aquela situação? Eles estão diante do Sinédrio, e o Sinédrio é simplesmente o maior tribunal dos judeus. Era aquele que, semanas antes, isso aqui está acontecendo mais ou menos uns 50, 60 dias depois da ressurreição de Jesus. 2 meses, irmãos, separam esse episódio que nós acabamos de ler aqui da ressurreição de Cristo. A igreja ainda é uma bebezinha, a igreja de Jerusalém está no processo de plantação. O que é que levou aquelas pessoas, Pedro e João em particular, a estarem nessa posição? Observe que depois da pregação de Pedro, depois daquela conversão em massa, os saduceus, que eram a seita geralmente associada à administração do templo, junto com a guarda do templo, eles agarram Pedro e João, bora, estão perturbando aí, bora, e eles são levados ali para o Sinédrio, e são levados já no final da tarde, provavelmente, depois daquele momento de culto que aconteceu, em que aquele homem foi curado. Eles são levados, e ali uma pergunta é feita para eles. Está ali a maior autoridade jurídica, religiosa, espiritual da nação judaica, e eles dirigem uma pergunta para aqueles 2 homens, 2 perguntas: com que poder vocês estão fazendo isso? Porque eles estão diante de um milagre, eles estão diante de um homem que há 40 anos não andava desde o nascimento e havia sido ressuscitado por algum tipo de poder. Alguma coisa aconteceu, e eles fazem uma pergunta. Mas, queridos, nós sabemos que aquela liderança judaica, aquela liderança religiosa, tinha um coração incrédulo. Os evangelhos dão conta disso. Os evangelhos mostram como a liderança judaica era incrédula a respeito dos sinais e maravilhas que Jesus operava pelo poder de Deus. Então, o que está por detrás dessa pergunta é: quem vocês pensam que são? Quem vocês acham que vocês são? Quando eles perguntam em que poder ou com a autoridade de quem vocês estão fazendo isso, eles estão olhando para eles mesmos, as autoridades, aqueles que tinham poder nas mãos dele, estão olhando para eles e dizendo assim: quem foi que autorizou vocês a fazer isso? Nós temos aqui, irmãos, na verdade, 2 poderes entrando em choque, em rota de colisão. O poder de Deus operando através de Pedro e de João, e o poder humano, o poder religioso, o poder do Sinédrio e daquela liderança que questiona. E eu pergunto, irmãos, pautado em quê? Baseado em quê? Firmado em quê? Eu e você fazemos o que nós fazemos? Quem te disse que você tem que pregar o evangelho? Quem te disse que você tem que dar testemunho no teu trabalho? Quando você vive a tua vida no dia a dia, nos teus relacionamentos familiares, quem disse que você faz ou não faz determinada coisa? Porque, irmão, a nossa posição, ela está vinculada a uma autoridade. O pai e a mãe, quando estão educando a criança, e diz assim para o menino, para a menina: não faça, olha, não pode comer isso aqui, não pode mexer naquilo ali, e a criança obedece, ela está fazendo ou deixando de fazer alguma coisa, ela está exercendo um poder de fazer algo que é pautado em uma autoridade. Não existe poder sem autoridade, irmãos. Todo poder está vinculado a uma autoridade. Se nós queremos ser uma igreja cheia do poder de Deus, nós precisamos da autoridade que vem de Deus. Se aquilo que nós fazemos como igreja tem a ver com o pastor, que igreja fraca nós somos. Ah, eu vou pregar o evangelho porque o pastor disse que eu tenho que pregar. Ah, não, eu vou levar meu filho na escola bíblica dominical porque o pastor ou a tia a líder do ministério infantil vai ficar chateada comigo.
O pastor marcou o evangelismo, eu vou me inscrever no evangelismo, porque se eu não for, os irmãos vão achar o que de mim? Irmão, que fundamento fraco. Que base fraca. Nós fazemos ou deixamos de fazer tudo na nossa vida porque há uma autoridade, irmãos, e essa autoridade é do soberano Senhor, aquele que detém o universo na palma das suas mãos. Quando você vive a sua vida cristã, quando você diz não ao pecado, quando você obedece à palavra de Deus, você está dizendo: olha, eu tenho uma autoridade sobre a minha vida, e essa autoridade me enche de poder para viver a palavra, para viver o evangelho. Então talvez você tenha vacilado na tua vida cristã, porque aí você ainda não entendeu que tem uma autoridade sobre a tua vida, e não é do pastor Davi, não é do líder de louvor, não é do líder de missões da igreja. Você não faz ou deixa de fazer, você não será instrumento nas mãos do Senhor enquanto você não entender que há uma autoridade sobre a tua vida, há uma mão imposta sobre você e que guia e que orienta, e você, quando resolver obedecer a ela, você estará vivendo a vontade dessa autoridade. Jesus, quando ressuscitou e reuniu os seus discípulos, ele disse o quê? Todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão. Nós obedecemos porque tem uma autoridade que nos investe de poder. Aqueles homens, eles estavam falando com convicção, com a possibilidade de serem mortos, como o mestre deles havia sido morto semanas atrás, mas eles sabiam que havia uma autoridade sobre a vida deles. Então, queridos, nós vivemos, nós nos posicionamos porque uma autoridade nos diz: eu coloquei você aqui. Eu deixei você aqui. Quem colocou você onde você está não foram seus planos, irmãos. Quem colocou Pedro e João naquele templo para pregar a palavra, para serem instrumentos de cura nas mãos do Senhor, quem colocou, quem posicionou é Deus. Quem te colocou onde você está é Deus. E Deus espera que você seja fiel, que você seja obediente, que você seja frutífero onde Deus te colocou. Deus não colocou o pastor onde você está, Ele colocou você. Tem gente que chega às vezes para mim e diz assim: pastor, ore pelo meu trabalho, é tudo endemoniado. Eu disse: eu oro, meu irmão, mas quem está lá é você. E você tem o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Eu vou orar, que nem essa música, né? Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, com certeza eu vou orar. Mas quem está lá é você. Quem colocou, Deus colocou você lá, irmão. E só você pode fazer aquilo que você pode fazer, por mais óbvio que possa parecer essa frase. Só você está onde você está. Só você tem as capacidades que você tem. E as responsabilidades também. Pedro e João estavam posicionados, estavam colocados e estavam livres para fazer com ousadia aqueles que estavam postos para fazer, porque Deus colocou eles lá. Deus colocou você em posições. Assuma elas e viva elas debaixo da autoridade de Deus. Para quando alguém disser assim: por que você está dizendo isso assim? Por que você está fazendo desse jeito? Por que você está dizendo não para isso? Por que você está falando dessa forma? Porque eu tenho autoridade sobre a minha vida. Quem diz o que eu faço, o que eu não faço, não sou eu. Às vezes, né, isso acontece muito com os maridos. Eles estão no meio da discussão e eles lançam aquela famosa frase: quem manda nessa casa sou eu. Mentira. Se você é um filho de Deus, quem manda na sua casa é Deus. Quem manda na minha casa não sou eu, irmão, é Deus. Quem manda na minha vida é Deus. Ele é a autoridade sobre mim. Quantos entendem isso? Amém? E logo em seguida, o que acontece? Eles são cheios do Espírito Santo. Pedro, ele está tão ousado, irmãos, ele está tão cheio do Espírito Santo, que ele questiona aquelas autoridades, aqueles líderes, aquela elite. E ele diz: quer dizer que a gente está sendo questionado por fazer o bem a alguém? Irmão, só alguém cheio do Espírito Santo pode estar diante do maior tribunal da nação e ainda fazer uma brincadeira. Quer dizer que a gente está sendo interrogado porque a gente ajudou uma pessoa? É assim que Pedro começa a fala dele. E o próprio Pedro ecoa isso na sua carta. Em 1 Pedro,
capítulo 3, versículo 17. Será que você pode ir para esse texto na sua Bíblia? Mantenha aberto aí em Atos. Vai lá para o texto de 1 Pedro agora. Capítulo 3. Que é muito importante esse ponto, porque ele fala sobre qual é o objetivo da posição que Deus nos dá. Amém? 1 Pedro capítulo 3, versículo 17. Primeira Pedro 3, 17. Olha o que ele diz: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Agora eu quero que você vá para o capítulo 4 dessa mesma carta, logo em seguida. Capítulo 4, versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Presta atenção agora, versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Agora presta atenção. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. E aí Pedro, ele está escrevendo aqui nessa carta aquilo que ele viveu lá em Atos. Eles estavam sofrendo, estavam sendo perseguidos, questionados por uma boa ação, por fazer alguma coisa que é boa. Mas a falta de posicionamento dos cristãos do nosso dia, e eu não falo de um modo particular sobre você, mas da igreja brasileira no modo geral, tem feito a igreja ser perseguida pelos motivos que Pedro fala aqui. Ou você não viu aquele vídeo que viralizou uma época, do pastor repreendendo, supostamente um pastor, repreendendo o policial que estava vindo tomar o prédio da igreja que não quitava o aluguel? Eu vi esse vídeo esses dias. E às vezes eu vejo as pessoas dizendo: pastor, que perseguição. Por que perseguição, irmão? É porque o meu chefe quer que eu cumpra o horário do trabalho. Isso não é perseguição não, irmão. A igreja está sendo perseguida. Por quê? Porque ela não pagou o IPTU. O IPTU não paga, né? Porque ela não pagou, sei lá o que seja, um imposto. Pagou o aluguel. Estão perseguindo a igreja. Isso lá é perseguição. Pedro está dizendo: se alguém sofre, não pode sofrer por fazer o mal. A igreja, ela é perseguida por fazer o bem. Agora você diz assim: pastor, lá no meu trabalho eu trato todo mundo bem e estão me perseguindo porque eu não faço panelinha. Eu digo: aí sim, meu irmão, aí você entendeu a essência, você pegou a visão. É isso, irmãos. O nosso posicionamento tem como resultado a multiplicação do bem. E você vai ser perseguido quando multiplicar o bem. Você vai ser questionado. As pessoas vão dizer: quer ser o santo. E como eu disse na escola bíblica dominical, né? Quando alguém lhe questionar: mas porque você quer ser muito santo? Você tem que dizer: eu quero mesmo. Eu quero ser o quê? Imundo? É pecador? Eu quero ser santo mesmo. Prepare-se para ser questionado quando o teu posicionamento debaixo da autoridade de Deus te levar a multiplicar o bem, porque o mundo não pode suportar o bem que vem de Deus. O mundo não aguenta. Pessoas que amam seus inimigos, pessoas que oram pelos que perseguem elas, o mundo não suporta. Quando você decidir assumir uma posição e essa posição resultar em um bem, saiba que o questionamento vai vir, como aconteceu na vida desses homens. Mas pouco importa, porque quando o questionamento veio para Pedro e João, eles deram glória a Deus. Olhe, saibam que é por causa de Jesus Cristo, o Nazareno, que esse homem está de pé
E digo mais, diz Pedro, não há nenhum outro nome que importa pelo qual sejamos salvos. Esse é o nome. Aquele que se posiciona, aquele que encontrou o poder de um posicionamento cheio do Espírito Santo, sabe que toda glória pertence a Cristo. Desconfie de quem procura atrair glória para si, ao se posicionar. Desconfie de quem não rende louvor a Deus, quando produz algum tipo de bem. Pedro, se ele fosse como alguns, graças a Deus não todos, como alguns dos que lideram igreja da nossa nação, ele diria assim, se ele fosse como alguns desses líderes: é isso mesmo, eu faço e aconteço, pode vir atrás de mim. Pedro, ele resolve render toda a glória a Jesus. Não, não é por causa minha, é por causa dele, por causa de Cristo. E aí fica evidente o segundo ponto sobre o poder de se posicionar, que está claro aqui. O Sinédrio, eles veem algo em particular naqueles homens. Se você observou, nos versículos fala que o Sinédrio viu que eram apenas homens comuns. O texto diz homens iletrados. Aspas, parênteses aqui, para explicar isso aqui. Tem gente que pega essa expressão e diz assim: tá vendo? Pedro e João, eles eram analfabetos, não sabiam nem ler e escrever. Não é isso que o texto está dizendo. Quando o texto fala que eles eram iletrados, significava que aquela alta cúpula da liderança sabia que eles não vinham das escolas formais dos judeus, da tradição rabínica. Mas, querido, todo homem judeu conhecia a Torá, conhecia os mandamentos, conhecia os profetas, todo ele, porque até os 12 anos, o menino judeu, ele precisava ser ensinado na Torá. Então eles não eram ignorantes completos, eles só não tinham estudado com a elite, mas eles conheciam. Ou Pedro ia citar o que ele não conhecia, ou Pedro ia citar uma escritura que ele nunca tinha lido, nunca tinha sido ensinado. Então eles são homens comuns, eles não fazem parte da elite dos rabinos judeus, da estrutura de discipulado judaica. Eles eram homens comuns. E aí, queridos, o posicionamento que nós temos em Deus, Ele nos fará instrumentos do poder dEle, independente se somos extraordinários ou não. Esse é o ponto aqui. Essa é a questão aqui. Aqui, irmãos, nós temos dois ninguéms diante de um monte de celebridades da teologia. Dois ninguéms diante de homens cultos, homens que gastavam a sua vida em estudar a Torá, estudar o Antigo Testamento, estudar os profetas. E aqueles homens, eles ficam admirados, eles ficam surpresos. Como é que pode? São homens comuns, são galileus, pescadores, são inferiores. Como é que eles podem falar com tanta ousadia? E aí, querido, eu quero que você grave uma coisa, que essa observação daquela elite judaica nos leva a refletir. O poder de Deus não precisa que eu e você sejamos extraordinários. Para que o poder de Deus opere em nós, para que nós nos posicionemos, não precisamos de coisas extraordinárias. Pedro e João eram homens comuns. Pedro e João passavam pelas mesmas coisas que eu e você passamos. Tinha fome, sede. Pessoas normais. E tem gente que condiciona ser instrumento de Deus a ser alguém extraordinário. Porque eu não prego que nem fulano, porque eu não sei tanto da Bíblia que nem cicrano, porque eu não tenho tanta experiência que nem fulano. Querido, o poder de Deus não está condicionado a essas coisas. Quando você resolver se posicionar, mesmo sendo um homem comum como você é, como eu sou, mesmo sendo uma mulher comum, Deus pode fazer através da sua vida. Para de colocar desculpa, irmãos. Quando eu conhecer mais. Tem gente que fica colocando prazos na vida para se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Fica colocando prazos. Pastor, quando eu tiver mais tempo. Quando eu tiver
menos serviço. Quando eu tiver mais conhecimento. Quando eu ler a Bíblia sei quantas vezes. Esse prazo nunca chega. Você não precisa ser extraordinário para ser um instrumento nas mãos de Deus. Jesus escolheu 12 homens comuns, irmãos. Comuns. Como você. Ou você acha que Pedro e João tinham muito tempo? Ou você acha que Pedro e João tinham muito conhecimento teórico? A questão aqui não era ser alguém extraordinário. A questão aqui é se posicionar pautado em uma autoridade extraordinária. Quem é extraordinário é Deus, irmãos. O extraordinário é Deus. O especial é Deus. Quem tem o poder é Deus. O fora da curva é Deus. Nós somos apenas homens e mulheres comuns que se submetem a uma autoridade extraordinária, a um poder extraordinário para o que der e vier. E quando nós assumirmos essa posição, aí sim o poder de Deus vai fluir. Dizer assim, eu sou realmente muito comum. Se você pudesse sentar e tomar um café com as pessoas mais influentes, os homens e mulheres mais influentes da história da igreja, e perguntasse assim, qual característica que você tinha que levou você a executar? O que é que você desenvolveu que fez de você uma referência para o reino de Deus? Pense em qualquer herói da fé, fora do tempo bíblico. Pense em Moody, pense em Charles Spurgeon, pense em Florence Nightingale, a mãe da enfermagem, a criadora da enfermagem, uma cristã devota. Pense em Martin Luther King, pense em qualquer homem e mulher de Deus do passado. E se você pudesse sentar uma meia hora com ele, tomar um café com pão de queijo, hein, Tadeu? Lá na padaria da Coab. Tadeu está me viciando, irmãos. De vez em quando ele chega para mim, pastor, bora tomar um café com pão de queijo ali na padaria da Coab. Se você pudesse sentar com essas pessoas e perguntar, o que você tinha de especial para eu ter também? Essas pessoas diriam para você, não tinha nada. Eu não tinha nada de especial. Eu só resolvi que iria levar a sério a autoridade de Deus sobre a minha vida e obedeci. Pronto, eu não tinha nada de especial. Eu era um homem ou mulher fraco, frouxo e covarde, que nem você às vezes é. Mas eu resolvi que existe uma autoridade sobre a minha vida que é extraordinária. E é isso que acontece na sequência do texto com esses homens aqui. O Sinédrio se reúne, eles não têm o que fazer. Os doutores não têm o que responder. Eles estavam confusos. Eles não sabem como reagir àquilo ali. Eles se reúnem e dizem, a única coisa que a gente pode fazer é ameaçar. É usar o nosso poder pequenininho, miúdo, e ameaçá-los. Escute isso. O mundo pouco tem a fazer com aqueles que entenderam o posicionamento que tem em Deus. O inferno, irmão, pouco tem para fazer com a igreja que se posiciona. Lembre-se daquilo que a palavra de Deus diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E como esse versículo é mal compreendido pelas pessoas. As pessoas pensam que quando foi escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que a igreja está aqui quietinha e as portas do inferno estão avançando. É o contrário, irmão. É a igreja que vai com tudo e as portas do inferno ficam se segurando, porque não podem parar o avanço da igreja. É essa a realidade bíblica para aqueles que entenderam a qual autoridade estão submetidas. Pois bem, as ameaças foram feitas. Não queremos que vocês falem nem ensinem nesse nome. O que é que eles estavam querendo dizer com isso? Olha, nem fala no templo, nem fala um a um. Esses 5.000 aí que já se converteram, esqueçam eles. Nós não queremos que vocês falem isso nem no privado, nem no público, nem no particular, nem no templo, nem nas casas, nem nas conversas de vocês. Parem de falar nesse nome. E aí, mais uma vez, aquele poder minúsculo. Mas eles podiam matar eles. Poder minúsculo, irmãos. Um poder que pode matar apenas o seu corpo é minúsculo. Foi isso que Jesus disse, olha, não temam aqueles que podem matar o corpo. Tema aquele que pode, além de matar o corpo, lançar a sua alma no inferno. Essa é a grande questão da autoridade.
Essa é a grande questão da obediência. Essa é a grande questão do posicionamento. Pedro e João sabiam, olha, há uma autoridade acima da de vocês. Tanto é que Pedro chama, julguem os senhores. Pedro não está desrespeitando eles. Ele está reconhecendo que vocês são autoridades, só que ele está dizendo aqui, ó, escutem vocês, Sinédrio, eu sirvo uma autoridade maior do que a de vocês, então eu escolho ela. Eu escolho Deus. Eu escolho ficar do lado que vence. Eu escolho a maior autoridade de todos os tempos. Amém? Isso é a posição que gera poder. Você crê que Deus deseja que a igreja de Nazaré de Caroço seja poderosa, irmãos? Em Deus, experimente grandes coisas. Isso acontece quando você, quando eu, quando nós nos posicionamos. Fique de pé. A posição desses homens me lembra aquilo que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram quando foram questionados por Nabucodonosor. Construiu uma estátua gigantesca de ouro, e ele disse, olha, ao som dos tamborins, ao som da harpa, da lira, dos instrumentos musicais, todo mundo tem que se curvar diante da estátua. Mas tinha três que disseram assim, não, conversa nenhuma, eu não me ajoelho. Ah, mas tem uma fornalha de fogo, pode jogar. Ah, mas vai ser esquentada 7 vezes, mas pode jogar. Nós não vamos acatar a sua ordem. E eu tenho 3 perguntas para fazer para você nessa manhã, antes de nós orarmos. Primeira pergunta para você é, escute isso, quando é que você vai se posicionar, irmão? Quando é que você vai assumir a tua posição por completo em Cristo Jesus? Na tua casa, nos teus relacionamentos, quando vier aquele convite que fere a tua vida com Deus, fere a tua caminhada com o Senhor, quando é que você vai se posicionar e dizer assim, não, eu não vou? Ah, mas por quê? Porque eu não vou. Não é para mim esse lugar. Quando é que você vai se posicionar na sua casa? Quando a sua esposa, seu filho, seu marido estiverem indo por um caminho que não é o da palavra, você vai dizer assim, não, não é por aí. Não é isso que Deus quer. Quando é que você vai se posicionar, irmão? Quando é que você vai assumir uma postura firme, inegociável? Quando é que você vai se posicionar em relação à igreja, irmãos? Quando é que você vai parar de ser aquele que fica vacilando, né? Aquele crente mais para lá do que para cá? Quando é que você vai assumir uma posição, irmão? Dizer assim, eu estou com Jesus e não abro. Segunda pergunta que eu faço para você nessa manhã: até quando você vai ficar dando desculpas de que é uma pessoa muito comum? Ah, eu não sei, pastor, quando é que Deus vai me usar? Eu sou normal demais. Deus não usa extraordinários. O Deus extraordinário usa pessoas comuns. O extraordinário está nas mãos de Deus. Eu e você somos vasos de barro, diz o apóstolo Paulo. Um vaso de barro não tem nada de extraordinário. Vai lá no Alto do Moura, está cheio de vaso de barro. Você consegue chegar no Alto do Moura, pegar um vaso daquele que você fez, oh, que vaso extraordinário? Não, irmãos, eu e você somos pessoas comuns. E quando você entender que o extraordinário vem de Deus, aí Deus vai te usar, irmão, de um modo sobrenatural. Quando você vai parar de dar desculpas de que é o tempo, de que é o conhecimento, de que é isso, de que é o momento que eu estou vivendo? Quantas vezes eu já não ouvi, pastor, porque eu estou vivendo uma fase. E é um videogame, irmão? Tá jogando videogame? Larga o videogame então e abandona essa fase. Vence aí o chefão logo e vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida, irmão. Vai ser um testemunho da graça de Deus. Vai pregar o evangelho, vai dar testemunho, vai ser santo, vai se purificar cada vez mais, vai buscar a presença de Deus. E a terceira pergunta que eu faço para você hoje é: o que você vai responder com as ameaças que o mundo faz? Na hora que você se posicionar, irmão, tenha certeza, alguém vai rejeitar, alguém vai ser contra, alguém vai fazer piada, alguém vai fazer chacota. Quando esse dia chegar, quando o dia que você for rejeitado porque você não pensa igual aos outros,
quando o dia que você for retirado da confraternização porque você não compactua com as piadas que são ditas naquele lugar, quando as pessoas te rejeitarem porque você não negocia os seus princípios, você vai manter a sua posição? Uma igreja que se posiciona diante de Deus, ela não se dobra diante do mundo, ela não negocia com o mundo. Uma igreja que sabe os valores que tem, a autoridade que está sobre ela, ela não dobrará a nenhum capricho do mundo. Não estamos aqui para agradar o mundo, irmãos. Não estamos aqui. Nosso Senhor foi morto pelo mundo, pelo sistema do mundo. Nós estamos aqui para agradar o mundo, não, irmãos. Não espere agradar o mundo que matou o teu Senhor. Não espere agradar o mundo que matou o teu Jesus, que crucificou o Cristo. Espere do mundo a mesma cruz que foi colocada para Jesus. Ore nessa manhã pedindo para que o Senhor te posicione onde você está. Eu declaro que sobre a tua vida, você será a partir de hoje, a partir desse entendimento, alguém que entende que precisa ter uma posição, que não tem meio termo, não tem negociação. Você tem uma identidade no Senhor Jesus e ela não pode ser negociada. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. E essa manhã, Pai, nós resolvemos, nós entendemos, nós absorvemos, ó Deus, a verdade de que não há autoridade no céu, na terra, nem debaixo da terra semelhante à tua. E essa manhã eu te peço, ó Deus, que sobre a tua igreja haja um senso de posicionamento, Pai, um senso de identidade, um senso, Pai, que nos leve a, ó Deus, manter os nossos valores, os nossos princípios, ó Deus, a verdade da palavra de Deus, e não negociar nem um centímetro, nem um milímetro da posição que nós temos. Nos ajuda a ser uma igreja, Pai, obediente ao Senhor, ó Pai, para encontrarmos poder que nos leve a multiplicar o bem, multiplicar milagres, multiplicar transformação, para que a igreja do Nazareno Caruaru, se ela vier a ser questionada, que não seja por causa de pecado, que não seja por causa de escândalo, mas que seja porque as pessoas dizem assim: ah, essa igreja, ela quer melhorar demais esse bairro, essa igreja, ela quer impactar demais a cidade, ah, essa igreja, ela quer transformar demais vidas, ah, essa igreja, ela quer curar demais. É esse o testemunho que nós queremos, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, cada um de nós saiba exatamente que foi colocado no lugar por Deus, e nós não queremos mais ou menos, nós não queremos um pouquinho, nós queremos toda a posição que o Senhor tem para nós, nos lugares em que o Senhor nos colocou. Queremos ser uma igreja posicionada, que não tem medo, que não tem vergonha, mas que antes confessa a Cristo, assim como Pedro e João fizeram. Assim nós choramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Continua de olhos fechados enquanto adoramos o Senhor.